Os amados, queria chamar a atenção a uma coisa importante em nossas vidas. Mesmo nós como crentes, mesmo nós como crentes, somos às vezes acometidos por uma insanidade mental, outra vez insanidade espiritual, e chegamos a pensar que podemos fazer coisas escondidas de Deus. É interessante isso, pensemos nisso, né? E chegamos a ponto de pensar de esquecermos, né? De que Deus é onisciente. Então, muitas vezes chegamos a pensar que podemos fazer coisas escondidas de Deus. Será que seria isso possível? A gente conhece o Salmo 139, né, que diz assim: Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, meus pensamentos. Então, meus amados, diz assim ainda a palavra não me chegou à língua, não me veio à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então, nada deve nos levar a pensar que podemos fazer coisas escondidas de Deus, né? Em Provérbios, capítulo 15, verso 3, diz assim, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, meus amados, o Senhor vê os nossos pecados ocultos. Nada podemos fazer para ocultar os nossos pecados. Não há nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Eu vou ler aqui em Ezequiel, capítulo 8, do verso 1 ao 18, Ezequiel, capítulo 8, do verso 1 ao 18. Eu não me lembro se já preguei esse livro de Ezequiel. Pode ser que seja a primeira vez. O livro de Ezequiel é um livro muito difícil. Eu vou ler, peço que os irmãos estejam acompanhando. É um capítulo todo aqui, mas são 18 versículos só, então acho que é rápido. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 8, de 1 a 18. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Descendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali com uma glória que eu vira no vale. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede.
Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vês as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou uma entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vês isso, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e retornem a irritar-me? Eis a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão nem tereis piedade, ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Até aqui a leitura. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, te louvamos, ó Pai, porque pudemos passar este ano, Senhor Deus, bem, esse ano que passou, ó Pai, tu nos guardastes, provestes cada uma das nossas necessidades. E agora, ó Pai, nesse início de ano, Senhor Deus, estamos aqui na tua casa para te louvar, para te agradecer, ó Pai, porque tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus cheio de compaixão para conosco, ó Pai. E o seu desejo é sempre nos abençoar, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a fazer a tua vontade. Abençoa-nos, ó Pai, nesta manhã aqui, que teu Santo Espírito, Pai, nos fale aos corações, aos nossos corações, ó Pai, para que possamos entender e ser edificados pela tua palavra, meu Deus. Pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, Ezequiel foi um profeta do exílio. Nabucodonosor veio, levou uma parte do povo para a Babilônia, né? E Ezequiel foi um deles que foi junto lá. Então ele foi profeta, ele estava profetizando nessa época aqui no livro de Ezequiel, profetizando lá na Babilônia. Profetizava para o povo da Babilônia e também para o povo em Jerusalém que estava ali. E Jeremias era contemporâneo de Ezequiel. E profetizava para o povo de Jerusalém e também para o povo que estava lá no exílio. E no reinado do rei Zedequias. E foi nesse contexto aqui que Ezequias teve essa visão e foi levado, né? Foi levado lá em Jerusalém para ver essas abominações que o povo estava fazendo lá. E aqui Deus vai relatando, ele vai relatando as visões que teve lá, né? E diz assim: disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? Aí ele vai falando assim: pois verás ainda maiores abominações. Aí depois ele diz ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Depois ele ainda disse: verás ainda abominações maiores do que essa. Então, meus amados, o povo estava fazendo grandes abominações na casa de Deus ali. Então é nesse contexto aqui que nós vamos conversar nesta manhã. E o tema que eu dei para essa manhã é: o Senhor vê os pecados ocultos. O Senhor vê os pecados ocultos. Não adianta, meus amados, fazermos coisas pensando que Deus não vê. As pessoas ao nosso redor podem não ver, mas Deus vê.
Deus está ciente de todas as coisas. Então, nessa manhã, meus amados, eu queria falar sobre isso. Que nós pensemos nisso. Façamos um balanço em nossas vidas, um inventário, e comecemos um ano novo, um ano renovado, um ano cheio de propósitos, de fazer a vontade de Deus, de levar uma vida santificada diante de Deus. Primeiro tópico aqui, o que o povo estava fazendo na visão do profeta. Na visão do profeta, meus amados, os judeus ali estavam praticando coisas abomináveis diante de Deus, no templo de Deus, né? Eles estavam fazendo coisas escondidas e diziam: o Senhor não nos vê. O Senhor não nos vê. Por isso que eu chamei a atenção aqui, meus amados. Eram servos de Deus ali, eram pessoas tementes a Deus ali, estavam dentro da casa de Deus e estavam fazendo coisas abomináveis diante de Deus e dizendo: Deus não nos vê. Deus não nos vê. Pensavam que Deus não estavam prestando atenção naquelas abominações que eles estavam fazendo às escondidas. Então o profeta Ezequiel, ele vê aqui, nessa descrição aqui, 4 abominações. 4 abominações. A primeira delas, no verso 5 e no verso 6, a adoração da imagem dos ciúmes. A imagem, a porta na frente do altar, né? Colocada à porta do altar. A imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. O ciúme de Deus. A segunda abominação, no verso 7 ao 13, é a adoração dos animais pintados nas câmaras do templo. Eles estavam lá dentro da câmara do templo, pintando animais, né? imagens no templo, e fazendo lá dentro da câmara do templo, pensando que Deus não estava vendo. A terceira coisa que eles estavam fazendo era, no verso 14 ao 15, culto a Tamuz. Tamuz era um deus sumério, um deus da fertilidade. E a quarta coisa, no verso 16, adoração ao sol. Eles estavam adorando o sol, eles se colocavam de costas para o templo, para o altar, e olhavam para o sol, adorando o sol. Vejam bem, meus amados. A gente fica imaginando, como é que pode ter uma coisa dessa? Mas aconteceu, estava sendo citado por Deus, Deus estava vendo aquilo que estavam fazendo. E, na verdade, todos os segmentos da sociedade estavam envolvidos nessas abominações. Não eram só os religiosos ali, mas os anciãos, as mulheres e os sacerdotes estavam envolvidos naquela adoração. Estavam adorando deuses, adorando coisas abomináveis a Deus. Lá em Êxodo 20, verso 3 ao verso 5, Deus dizendo assim, lá nos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, meus amados, Deus está ciente de todas as coisas. Nós não podemos fazer nada escondido dele. Não pense que eu posso fazer, eu não posso pensar que posso fazer, e cada um de nós aqui pode pensar que está fazendo coisas escondidas de Deus. E aqui, como consequência, o verso 18 diz assim: pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então, meus amados, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É isso que está dizendo aqui. É isso que está dizendo aqui. Então, ficou claro isso aí, né? Nós não podemos fazer nada escondido de Deus. Mas queria, no segundo tópico aqui, então a pergunta é: seria possível ocultar algo de Deus? Então nós temos aqui um exemplo clássico na Bíblia de Davi. Davi adulterou com Batseba, né? Adulterou com Batseba. E depois que foi avisado que Batseba estava grávida,
e Batseba era a esposa de Urias, um dos generais de Davi. Aí o que fez Davi? Davi mandou chamar Urias, para que Urias viesse na frente da batalha lá, e viesse para casa, e fosse lá deitar-se com a sua mulher, para encobrir o erro dele. Mas diz que Urias veio e ficou ali o tempo todo ali, e Davi insistindo para que ele fosse para a casa dele, mas ele não foi. Aí o que aconteceu? Aí o que Davi fez? Escreveu uma carta, né, para seu general Joabe, falando: olha, coloca Urias aí na frente da batalha, no lugar mais rendido da batalha, para que ele seja morto. E assim aconteceu. E o próprio Urias levou essa carta. A pessoa, ele levou a sentença de morte dele. E então Urias foi morto e Joabe mandou falar para Davi: olha, o Urias morreu, foi morto. Aí o que aconteceu com Davi, né? Bancando lá o bom samaritano, né? Trouxe a Batseba para casa, né? E acolheu ela lá. Então foi isso que aconteceu. Em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 14 e 15, diz assim: pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Então, Davi fez isso. E Davi, pensando que tinha feito o plano perfeito, está tudo ok, tudo escondido, né? Está tudo, né? Tá tudo em ordem, ninguém descobriu isso. Mas eis que Deus manda o profeta Natã para confrontar Davi. E Natã chega lá e conta uma história para Davi, que um homem muito rico recebeu lá um visitante, né? E esse homem rico era dono de muitos rebanhos. E ele, ao invés de matar uma ovelha lá para o seu visitante, tinha lá no seu reino, no seu vilarejo lá, um homem muito pobre que tinha apenas uma ovelhinha. Então o homem rico mandou buscar aquela ovelhinha daquele homem lá, do pobrezinho lá, e matou a ovelha, para oferecer ao seu visitante. Davi, ouvindo aquela história, ficou muito revoltado. Ele falou assim: esse homem deve morrer. Esse homem deve morrer pelo que fez. Então Natã falou assim: olha, esse homem é você. Esse homem é você. Esse homem é você. Então lá em 2 Samuel 12, 14 diz o seguinte: Samuel 12, 13 diz o seguinte: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi foi perdoado do pecado, daquilo que ele fez, né? Mas, lá em Gálatas 6,7 diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não vos enganeis, não devemos ficar enganados, meus amados. Tudo aquilo que fizermos, aquilo que plantarmos, colheremos. Tudo que semeamos, certamente iremos colher. E a primeira consequência, a consequência imediata daquilo que Davi fez, está lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 14, que diz o seguinte: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Primeira consequência: Davi, aquela criança que nasceu de Batseba, morreu. Segunda consequência, no Salmos 32, verso 3, verso 4, diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quais as consequências, meus amados? Primeira consequência, o filho morreu. Segunda consequência, aquele pecado não confessado
pesava dia e noite sobre Davi. Depois, consequências futuras. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 10 ao verso 12. Diz assim, agora, verso 10, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Verso 11, assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei de tuas mulheres a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Meus amados. E o verso 12 ainda diz assim, olha, porque tu fizeste em oculto, olha, tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante Israel e perante o sol. Então vejam bem, meus amados, Davi pensou que tinha elaborado o plano perfeito para cobrir o seu pecado, mas as consequências vieram. Ele foi descoberto e as consequências vieram. Então, seria possível ocultar alguma coisa de Deus? Seria possível fazer algo que Deus não saiba? Hebreus, capítulo 4, verso 13, olha o que diz lá. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então, meus amados, a coisa que podemos ocultar de Deus, Deus sabe todas as coisas. E muitas vezes pensamos que podemos ocultar alguma coisa de Deus e fazemos coisas erradas e estamos sofrendo as consequências e não pensamos que aquilo que estamos sofrendo são consequências dos nossos pecados ocultos não confessados. Em Apocalipse capítulo 1, lá, João escrevendo lá no Apocalipse, as cartas a certas igrejas do Apocalipse, Jesus sempre dizendo assim, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, repetindo para todas as igrejas ali, conheço as tuas obras. Não há nada encoberto, meus amados, que não venha a ser revelado. Deus conhece cada um, conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ainda a palavra não nos chegou à língua, o Senhor já conhece os nossos pensamentos. Como diz o Salmo 139 que eu falei no início. Em Provérbios 28, 13 ainda diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E o Salmo 32, 5 depois, Davi dizendo, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meu amado, nada melhor do que ter uma vida renovada, uma vida de pecado confessado. 1 João 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar as transgressões e nos purificar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus amados, não sei se o primeiro sermão do primeiro domingo de 2022 foi duro demais. Mas eu creio, meus amados, que a gente tem que pensar, está começando um ano novo. Se fizemos coisas erradas, coisas que nos marcaram, que nos arrependemos,
confessemos nossos pecados, coloquemos nossa vida em ordem, comecemos um ano novo, renovado, procuremos uma vida de santificação diante de Deus, para que Deus nos abençoe e Deus nos ajude.